Fala galera gremista, tudo certo? Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E ontem tivemos o sorteio dos grupos da Libertadores e agora já sabemos de forma oficial quais serão nossos adversários, né? O grupo do Grêmio que terá, óbvio, além do Grêmio, Estudiantes de La Plata da Argentina, The Strongest da Bolívia e o Huachipato FC do Chile, que o Grêmio já enfrentou lá na Libertadores de 2013. Naquele episódio que teve briga depois do jogo, o Luxemburgo caiu no chão, apanhou, aquela coisa toda. Enfim, então a gente vai aqui agora de maneira resumida destrinchar um pouco dos adversários, falar dos perigos de cada um, até para vocês que porventura não conheçam muito bem esses adversários possam saber um pouco mais do que nos espera nessa primeira fase de Libertadores, né? O Grêmio que começa a sua caminhada tentando o tetracampeonato contra o The Strongest na Bolívia, e talvez aí seja o adversário não o mais forte, mas o adversário mais difícil de se jogar, principalmente fora de casa, por causa dos 3.600 metros de altitude de La Paz. O The Strongest não tem jogadores assim que se destacam muito, como já tiveram aí alguns tempos atrás, né? Sempre tinha ali o Chumaceiro, que era o Messi da altitude, sempre tinha um Vaca, que jogava no The Strongest e fazia gol de fora da área. Dessa vez o The Strongest tem um time um pouco desconhecido, tem como referência o centroavante Trivério, de 35 anos, argentino, se não me engano, que correu aqui ao continente latino-americano, jogando por clubes, principalmente no México e na Argentina. Talvez lá esteja o jogador de mais perigo, além, óbvio, da altitude. Lembrando que o The Strongest é campeão boliviano, venceu a final contra o Bolívar, que enfrentou o Inter ano passado, e até se viu um Bolívar ali, um bom time, um time bem armado. Então esse é o risco do Grêmio, a altitude de La Paz. Depois o Grêmio vai enfrentar o Estudiantes de La Plata, né? E o Estudiantes de La Plata, eu não preciso nem dizer, né? Um time muito tradicional da Argentina, um clube muito tradicional da Argentina, né? E que o Grêmio tem histórias aí de grandes jogos, teve a Batalha de La Plata lá no nosso primeiro título da Libertadores. Recentemente, em 2018, o Grêmio teve uma eliminatória épica contra o Estudiantes também, a gente eliminou nos pênaltis, conseguiu fazer o gol que levava para os pênaltis já nos descontos do jogo, né? E o Estudiantes de La Plata é um time que tem alguns veteranos conhecidos do grande público. Tem na zaga, por exemplo, Federico Fernandes, zagueiro, 35 anos, que já jogou no Napoli, jogou no Newcastle, jogou em outros clubes também pela Europa, teve uma carreira consolidada lá fora. Tem no meio-campo Enzo Pérez, que todo mundo conhece também, jogador de seleção argentina, jogou muito tempo no River Plate, jogou no Benfica também, se não me engano, né, já com 38 anos. E mais para frente tem o Pablo Piatti, que é um meia-esquerda, pode jogar aberto também, jogou durante muito tempo no Valência, teve uma carreira bem consolidada lá na La Liga, na Espanha, né? Então, esses são basicamente os jogadores mais conhecidos do plantel do Estudiantes de La Plata, que obviamente vai ser um jogo muito difícil para o Grêmio, tanto na arena quanto lá em La Plata, porque é uma torcida muito atuante, que lota o estádio, e vai ser um jogo bem difícil. E por último, o Huachipato do Chile, campeão chileno, né? Ele que vai para sua terceira participação na Libertadores, né? É um time desconhecido, talvez para a maioria, né? Não tem grandes destaques individuais, talvez o único destaque seja o centroavante, Massimiliano Rodrigues, que tem 23 anos, apontado aí como uma promessa, mas já com 23 anos, né? Talvez seja um jogador aí para o Grêmio tomar cuidado. O jogo lá, um estádio acanhado, mas um estádio novo, então possivelmente o Grêmio vai ter uma condição boa de jogo lá, e talvez aí considerado o patinho feio do grupo, apesar de ser o campeão chileno, né, do último campeonato aí, o Huachipato. Então esse é o grupo do Grêmio, repetindo, Grêmio, Estudiantes de La Plata, The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Chile. O que tu achou do sorteio? Eu acho que o Grêmio poderia ter dado um pouquinho mais de sorte, principalmente pela viagem a La Paz, né? Não acho que seja um grupo inacessível, pelo contrário, acho que o Grêmio tem todas as condições de fazer um grande duelo com o Estudiantes lá na Argentina, de vencer aqui em Porto Alegre,
de repente tentar vencer os 2 jogos contra o Ashpato, né? E obviamente venceu o The Strongest na Arena, The Strongest que costuma perder a maioria dos seus jogos fora de casa. Mas realmente a questão da logística, essa viagem de La Paz, o Grêmio poderia ter dado uma sorte melhor. Tá certo? Me diz aí o que tu achou do sorteio. Tem gente dizendo que o grupo do Grêmio é o grupo da morte, outros dizendo que é um grupo fácil, outros dizendo que ali média força. Eu acho que é um grupo médio para forte, mas o Grêmio poderia sim ter dado um pouquinho de sorte, principalmente nesse chaveamento aí contra o The Strongest, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito!